Boa tarde a você que nos acompanha em mais esta edição do Opinião Cidade. Seja bem-vindo ao Opinião Cidade, aqui pela TV da Cidade, canal 16 e São José do Rio Preto. Nosso programa de hoje recebe três convidados muito especiais, três convidados internacionais. Eles estão em Rio Preto participando do Congresso Internacional Repensando o Direito à Segurança, que reúne no anfiteatro da Unip profissionais de carreiras jurídicas e policiais, acadêmicos de direito, jornalismo e de ciências sociais. O Congresso dedica especial atenção ao tema Ciclo Completo de Polícia, assunto que o próprio Coronel Azor Lopes da Silva, comandante do policiamento de área aqui da nossa região, já explicou aqui mesmo em nosso programa algumas semanas atrás. O coronel é um dos organizadores desse Congresso Internacional que está sendo realizado em Rio Preto. Os nossos convidados, que estão aqui no nosso programa, vão participar agora à tarde de uma mesa redonda lá no Congresso. Uma mesa redonda sobre segurança pública, proposta de discussão interdisciplinar e globalizada, que a rigor se insere nessa questão do ciclo completo de polícia. São eles Jean Paul de Azevedo, da Gendarmeria Nacional da França. Muito obrigado pela sua presença, comandante. Esteja à vontade em nosso programa. E vamos conversar bastante sobre essas questões que afligem populações do mundo todo e, sobretudo, deve ter pontos em comum entre problemas na França e no Brasil. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado a você. O Miguel Canellas Vicens, comandante da Guarda Civil da Espanha. Comandante, obrigado da mesma forma pela presença. Esteja conosco aqui à vontade para conversarmos sobre problemas tão relevantes quanto esses que envolvem a segurança pública. Muito obrigado. E o Égor Vasco Borges, subinspetor da Polícia de Moçambique. Subinspetor, obrigado da mesma forma pela presença. Também agradeço. Acho que podemos aproveitar bastante da experiência moçambicana também nessa área de segurança, é isso mesmo, não é? É isso, acho que todos nós podemos aproveitar essa oportunidade, tanto o Brasil como os países que estão aqui presentes, para fazermos uma troca, uma interação, tendo em conta que os saberes policiais não estão em livros, né? A gente tem que se basear, sobretudo, nas experiências. No dia a dia, no dia a dia, no cotidiano. Na prática. Na prática. Quase que sofrendo na rua. É complicado. Exatamente. Isso mesmo, né? A atividade de vocês é realmente uma coisa fantasticamente complicada para... E é difícil encontrar momentos assim, de diálogo entre policiais. Geralmente são cientistas sociais dentro da universidade fazendo um olhar sobre a polícia. Eu acho que a pegada do Azor foi muito boa em possibilitar que os próprios policiais façam essa intervenção e coloquem suas experiências como uma referência para prosseguir no trabalho policial. Um olhar, a partir do policial. Exatamente, isso é fundamental. Eu notei aqui, você em casa também já notou aqui, que os três dos nossos convidados dominam perfeitamente o idioma português. O Égor, é claro, é moçambicano, então esse é o idioma dele, né, Égor? É o nosso idioma oficial, a gente adotou do colonizador, né? Mas nós também temos outras várias línguas lá no nosso país. E o português é a língua oficial. Língua oficial. O Jean Paul é francês, mas eu já vi aqui que o sobrenome trai uma raiz portuguesa, né? Jean Paul Azevedo, é isso mesmo? Jean Paul? Exato, nasci em Portugal, mas fui para a França com 4 anos. Não falo tão bem que queria falar, mas penso que dá para vocês entender. Não, claro que sim. E o Miguel Canellas Vicens, comandante da Guarda Civil da Espanha, é casado com uma brasileira, é isso, Miguel? É, assim. Tudo certo. E ela é uma brasileira de Goiânia, você estava nos dizendo agora? De Goiânia, capital. Ah, tá. Da cidade. Goiânia, tá, toda a minha família está, a metade da família está lá. Ok. Deixa eu, antes da gente começar a entrar nesse assunto de polícia, eu quero saber de algumas particularidades da vida de vocês lá nos respectivos países. Lá na França, Jean Paul, me perdoe chamá-lo assim pelo nome, tá? Assim, só para facilitar o nosso diálogo aqui. Você trabalha em Paris mesmo? Como é que é a sua área de atuação? Como é que é essa sua atividade na gendarmeria francesa? Então, na verdade, é o meu 10º posto, faz 25 anos que eu sou gendarme, é o meu 10º posto antes de vir aqui para o Brasil, porque agora já estamos em Brasília, eu trabalho na Embaixada de Brasília. Antes de vir para aqui, eu trabalhava a 20 km ao norte de Paris e chefiava uma companhia que são mais ou menos 150 militares ao norte de Paris. Tá certo. E o Miguel? Onde que você fica na Espanha? Que você estava me dizendo agora que você teve trabalhou especialmente em regiões conflagradas, né, com problemas, inclusive, de políticos, etc. Conta um pouquinho sobre isso, Miguel.
Não, eu, quando saí da academia, o primeiro posto de trabalho foi a luta antiterrorista. Antiterrorista contra a banda terrorista ETA. Sim. Eu fiquei lá no País Basco 2 anos e daí já alguém veio para pegar a minha experiência para formar parte do equipo de segurança do presidente do governo. Lá fiquei 3 anos e meio e daí eu mudei para a luta contra terrorista mais jihadista, internacional. E aí é onde eu fiquei já mais, eu permaneci lá durante 6 anos. Depois disso, eu já mudei a crime organizado durante 2 anos. E daí fui a Afeganistão, uma missão de formação de polícias afganas durante 6 meses. Certo. Depois fiz o curso de Estado-Maior e ultimamente eu estava de assessor com um general da Guardia Civil responsável das tecnologias de informação e comunicações da instituição durante 1 ano. E daí pulei aqui no Brasil como adido policial. Tá, você está agora baseado no Brasil. Agora estou em Brasília. Ok. E essa questão do grupo terrorista ETA, além do terrorismo em si, além da política em si, ela envolve uma questão geopolítica, né? Ali é uma tendência separatista, uma vontade separatista. Isso está bem resolvido hoje na Espanha? Olha, todo terrorismo tem uma manifestação pública de violência política. E essa violência é transformada ou é manifestada em atos terroristas. Os atos terroristas são atos que, felizmente, por agora, pararam. Já não temos essa atividade normal para a banda terrorista, que era matar pessoas inocentes da sociedade espanhola. Então, você sabe que os terroristas, como políticos que são, porque a sua finalidade é uma finalidade ideológica política, e usam a violência para chegar aos seus alvos objetivos. Então, todo terrorista tem essa vontade de ser político no final. Se não é detido ou não é morto, não? Sim. Nesse caso, estamos num momento na Espanha que a banda terrorista mudou a sua estratégia, já não está usando as armas por agora, mas não entregou as armas, isso é muito importante, não entregou as armas, e agora está dentro de uma estratégia política de ganhar as vontades dentro dos parlamentos. Através da política convencional, vamos dizer assim. Né? Mas então, aí estamos nesse processo. E essa é uma questão delicada, né, para se discutir, muito delicada, né? Há uma conta a se pagar nesse intervalo. E é uma questão política. Sem dúvida. Agora é uma questão política, mas nós, as forças e corpos de segurança do Estado, estamos lá vigiando e monitorando o que eles estão fazendo na sua parte clandestina, não? Sem dúvida. Mas estamos dentro de uma fase política. Uma normalidade. Há normalidade para uma banda terrorista, mas estamos dentro de um processo político. Sem dúvida, entendi. Bom, eu imagino que... E lá em Moçambique, Egor, você está atuando no Brasil agora também? O trabalho também é lá em Maputo? Como é que é o seu trabalho lá? Não estou atuando no Brasil, estou cá por um convênio, estudando na Unesp, onde eu faço meu doutorado e pesquiso sobre a polícia em Moçambique. Em Moçambique, a minha experiência é relativamente curta em relação aqui aos colegas de outros países, né? Minha entrada para a polícia é muito recente, desde 2003 que eu sou policial, e ingressei através da Academia de Polícia lá de Moçambique, que tem uma parceria também com a Guarda Civil espanhola, então fiz a formação superior em ciências policiais. Aí eu fui trabalhar na área de gestão de conflitos, durante algum tempo na capital, em Maputo. Depois fui transferido para uma outra cidade, onde fui trabalhar mais uns 2, 3 anos. E a partir desse momento eu tive interesse em dar continuidade nos estudos sobre a polícia. Aí fui interagindo com as universidades brasileiras e surgiu uma oportunidade através da Unesp. Da Unesp de aqui, não? Unesp de Araraquara, de um pesquisador lá chamado Augusto Catiabava, que já esteve em Moçambique, ele pesquisa sobre segurança urbana. Ele achou interessante o meu projeto e convidou-me para fazer lá o meu mestrado. Que bacana. Aí eu fiz o mestrado com ele e retornei de novo a Moçambique e voltei de novo ano passado para fazer o doutorado.
Que bacana. Você está dizendo que está com assim, tem pouco tempo de experiência em relação aos colegas. Exatamente. Aqui. Mas aqui em Moçambique tudo tem pouco tempo, né? Tudo é muito recente. Exatamente, é tudo muito recente. O Estado é novo, a gente ficou independente em 1975 e estamos aí aprendendo um pouco, né? Um pouco mais com os outros países, como eu me referi há pouco tempo, a Espanha, a Polícia de Segurança Pública Portuguesa e atualmente estamos tentando uma parceria talvez com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. É uma espécie de tentar melhorar, né? Os países africanos têm essa possibilidade de poder aprender através do erro dos outros, né? Então somos um país novo, então a gente vai pegando, né? Tipo uma pizza, né? Um pouquinho da Espanha, um pouquinho as boas experiências. Então é mais ou menos isso. Sem dúvida, sem dúvida. Eu imagino que em Moçambique, por circunstâncias óbvias de um país que mergulhou numa guerra civil longa e intensa, né? Que terminou só em 1992, se eu não estiver enganado. Deve ter situações muito peculiares na área da segurança pública por causa disso. Eu estou certo? Está certo, teve situações peculiares, mas também é preciso entender as razões do conflito. Moçambique fica independente em 75, mas o movimento já tinha alianças com uma vertente marxista. E num contexto da Guerra Fria, Moçambique acabou se posicionando num dos lados do conflito, né? Se você enveredou por um projeto socialista, significa que você está a comprar uma inimizade com os Estados Unidos. E dentro do contexto onde Moçambique se insere, somos um país de expressão portuguesa e somos rodeados por países de expressão inglesa. Então, praticamente todos têm uma identificação com os Estados Unidos ou com a Inglaterra. Exato. Então, acabou gerando esse conflito através de movimentos lá étnicos que não se sentiram contemplados no poder. Então, tem essa componente política, então acabou gerando esse conflito de 16 anos que acabou culminando com o Acordo Geral de Paz. E agora também estamos numa situação também meio problemática, porque esse grupo também continua armado, como o caso da ETA que referiu aqui o Miguel. Então, não sabemos até quando vai durar essa estabilidade. Mas agora está em paz. Estamos em paz. Que bom, né? Mas melhor é desarmar, né? Melhor desarmar, sem dúvida. Bom, vamos lá, vamos voltar ali para o Jean Paul. Eu gostaria de iniciar nosso debate sobre essa questão da polícia, sobre praticamente essa proposta que está sendo discutida aí no Congresso de repensar a polícia que está sendo realizado em Rio Preto, né? Gostaria de pedir que cada um dos senhores explicasse a essência do funcionamento dos organismos policiais de seus países, né? E nos dissesse quais são as diferenças fundamentais na comparação com o modelo brasileiro. A gendarmeria francesa, em que ela parece com o modelo brasileiro, que você já conhece aqui em Rio Preto, e no que ela difere fundamentalmente, Jean Paul? Então, na realidade, todas as polícias, ou muitas polícias militares através do mundo, o modelo dessas polícias militares é a gendarmeria francesa, porque é a mais velha polícia do mundo. A gente existe desde o 12º século, faz 800 anos. Influenciou muito a formação, por exemplo, da Polícia Militar Paulista, por exemplo. Ela é inspirada na porque na a Polícia Militar brasileira foi criada sobre o modelo da Polícia Militar Portuguesa, a Polícia Militar de Lisboa, que foi criada em 1801. E a Polícia Militar a Polícia Militar aqui no Brasil foi criada em 1831 sob o modelo da Polícia Militar de Lisboa. E a Polícia Militar de Lisboa já era criada por o modelo da Gendarmeria francesa, como foi a Guarda Civil também, poucos anos de 1809 ou 1810. Então, na realidade, tem muitas origens semelhantes as polícias militares com a Gendarmeria francesa. A raiz é praticamente a mesma. Né? Exatamente. Tá certo. Depois evoluíram, cada uma fez um caminho diferente, por razões políticas, por razões várias, mas temos uma raiz comum. E na Espanha, quais são as semelhanças e as grandes diferenças e onde é que pode aproximar mais em relação ao modelo brasileiro? Olha, na Espanha, nosso sistema de segurança interna é uma consequência da Constituição de 1978, onde os artigos específicos da segurança pública, ela estabelece quem vai fornecer a segurança cidadã ao povo espanhol. E aí é quando estabelece 3 níveis: o nível estatal, de toda a nação, o nível autonômico, porque na Espanha está dividida regionalmente em autonomias, e o nível local. Então, deixa as portas abertas a que
leis posteriores profundizem na criação de polícias para cumprir com o objetivo que marca a Constituição. E aí você tem, começando por a pirâmide de abaixo a cima, as polícias locais, que elas não fazem o ciclo completo policial. Sim. Elas têm umas atribuições, principalmente porque não têm o poder ou o mandato de polícia judiciária. Mas elas, depois de esses 40 quase anos de evolução, elas são muito, muito apreciadas e requeridas por o resto das polícias do país, porque fazem uma labor de polícia da proximidade, polícia comunitária, incrível e muito útil para o conjunto. Seguinte nível, você tem as polícias autonômicas que elas tomaram a decisão de criar os seus próprios corpos. Atualmente você tem 4. E também tem unidades das forças e corpos de segurança do Estado, que são a Guardia Civil e a Polícia Nacional, que ajudam a essas comunidades com pessoal, com recursos humanos. Essas polícias autonômicas também fazem o ciclo completo, mas tem uma limitação, e a abrangência territorial. E depois já, ao nível superior da pirâmide, você já tem aí a Guardia Civil e a Polícia Nacional, que são as 2 polícias judiciárias do país, com competências no país inteiro, e por essa abrangência nacional, elas têm uma capilaridade maior para a investigação de crimes. Sim. As 2 polícias também fazemos a segurança cidadã. Então você tem na minha instituição, um membro da Guardia Civil que está fazendo segurança cidadã, está sendo um polícia extensivo, mas ao mesmo tempo essa pessoa já pode encaminhar uma investigação ao juiz, porque ele está atribuído com os poderes de polícia judiciária. Mas depois, as nossas instituições se especializaram em diversas matérias, tendo em frente as ameaças da delinquência e a criminalidade. Então, hoje, podemos falar que as polícias nacionais, as polícias federais da Espanha, a Guardia Civil e a Polícia Nacional, elas estão sendo especializadas em função do crime que tem na frente. Entendi. A denominação é exatamente essa, é Guarda Civil da Espanha, mas na verdade é uma polícia militar, né? Que ela defende os direitos civis, é isso, né? Também temos que entender aí uma evolução. Quando a Guardia Civil é criada, praticamente a semana passada, 2 semanas atrás, comemoramos o 170 aniversário da instituição. Não é tão antiga como a Gendarmeria, mas também somos antigos, no nosso país, a mais antiga. Foi criada em um contexto, depois da invasão napoleônica, que a segurança pública estava nas mãos do exército. O exército, o mundo militar, dominava o espectro social, político. E é quando, olhando que a política estava militarizada e era uma contínua inestabilidade para o país, se tomou a decisão de criar um corpo de segurança civil, mas com organização militar. Não uma polícia militar, sino uma polícia civil, mas com as suas raízes militares. Por quê? Porque o primeiro era afastar desse projeto civil para o país aos militares, propriamente falando deles, não? E aí quando nós temos essa característica especial que
que compartilhamos com outros corpos internacionais, que somos um corpo policial, funções policiais, mas de natureza militar. Entendi. Então, quando falam de polícia militar para a Guarda Civil, essa denominação é só uma das missões que nós desenvolvemos quando estamos integrados com o exército, por exemplo, uma missão internacional, Claro. na OTAN, por exemplo. Aí nós temos uma função policial que é polícia militar. Mas eu falaria disso, que a polícia militar e a Guarda Civil têm uma coisa em comum, que somos corpos de natureza militar. Sem dúvida. Mas aí as palavras às vezes não são um claro reflexo dos conteúdos, não? Acho são denominações. Isso é um problema de traduções, talvez, né? Também. Da maneira como é se entendido no ambiente local, né? Só para completar, e a Polícia Nacional lá? Essa tem uma função, seria uma espécie de Polícia Federal, se a gente comparasse aqui ao Brasil, não? Não, também não, porque eles são um corpo policial de natureza civil. Mas a Constituição estabelece que os dois corpos, Guarda Civil e Polícia Nacional, são as polícias federais da Espanha. As duas por igual, entendeu? Entendi. Mas uma tem uma natureza militar, porque tem uma história própria, de 170 anos, vinculada à sua criação, e a outra é um corpo civil. Perfeito. Mas também usam farda, também usam ou não usam farda, depende da missão. E porque essa questão da farda também é uma questão que muitas pessoas identificam farda com militar, não? E não é assim. Não necessariamente. Não é assim. Tá certo. É. Muito claro, muito bem entendido. Egor, e o modelo moçambicano, como é que funciona? Então, o modelo moçambicano é inspirado no modelo português. Não saberia dizer se tem alguma influência do modelo francês ou espanhol, mas eu tenho máxima certeza que ele tem influência de vários modelos, né? Dependendo do tipo de cooperação que foi realizada. Mas é uma polícia militarizada, sobretudo partindo do momento de transição para a independência. Quem constitui o primeiro corpo de polícia de Moçambique foram os que fizeram parte do movimento revolucionário. Muitos deles vinham de um treinamento militar, de uma guerrilha, né, contra o governo colonial português, e acabaram constituindo a primeira polícia. Então, desde esse momento, constituiu-se um regulamento, um decreto, que quem tinha que passar pela polícia tinha que ter um treinamento militarizado. Aí se constituiu a Polícia da República de Moçambique, que ela é unificada e funciona num esquema de departamentos. Então, cada especialidade compõe um departamento. Por exemplo, temos o Departamento da Ordem e Segurança Pública, que é a polícia ostensiva, que vai fazer o policiamento. Temos um departamento de investigação criminal. Temos outras várias especialidades da perícia, por aí fora. Mas os departamentos eles estão interligados. Por exemplo, a Polícia de Ordem Pública, se deparam com um flagrante na rua de uma infração ou de qualquer outro evento que seja criminal, ele pode produzir um auto do flagrante delito. E naquela hora ele dar um andamento processual, enquanto se tomam outras medidas ulteriores, né, em outras secções especializadas. Entendi. O modelo espanhol, ele citou ali uma experiência que eu acho muito positiva, que é essa questão da polícia local ter um envolvimento comunitário com as pessoas. O policial é conhecido das pessoas, conhece as pessoas. Isso realmente funciona assim? Eu acho que as polícias locais são um dos grandes descobrimentos do nosso modelo. As polícias locais são corporações que complementam perfeitamente a labor das nossas instituições. Principalmente porque eles têm uma capilaridade também, como a Guarda Civil, com a cidadania mais próxima, muito mais próxima. Quer dizer, a polícia local não concorre com a guarda, mas complementa, né? Acaba ajudando. Não, agora, depois, nós temos claro, quando falamos de modelos plurales como o nosso, sistema policial pluralista, a primeira coisa negativa do sistema é
E vocês como se coordenam? A coordenação é tudo. Então, nosso país evoluiu nesses 40 anos em uma cultura da cooperação e coordenação interna, que não tínhamos no passado. Porque as corporações são muito de si mesmas, não? Elas brigam muito, briguentas, porque a competitividade, tudo isso é bom. Mas tem que fornecer uns mecanismos de cooperação, porque nosso alvo final é o cidadão. Sim. E não a corporação. Não é a corporação que quer ganhar a corrida da popularidade. Não, nosso alvo é a cidadão, a segurança cidadã. E aí precisa, quando tem vários corpos, esses mecanismos de cooperação. Entendi. E na França, existe também essa preocupação com essa polícia, vamos chamar de polícia comunitária, essa polícia local que está em contato com o cidadão, é a primeira instância do policiamento, na verdade. Funciona isso? Como é que a Gendarmeria vê isso? Então, funciona muito bem e é uma particularidade da Gendarmeria francesa, na verdade. Porque a gente, para a França inteira, somos 100 mil gendarmes, mas estamos espalhados em 3.200 brigadas. São unidades pequenas, que vai de 6 a 20, 30 pessoas. Mas a particular que a gente tem é que a gente vive com o cidadão. Todos os militares da Gendarmeria Nacional têm obrigação de morar no quartel. Mas um quartel, às vezes, é 6 famílias. Mas o que é muito interessante para a gente é que a gente mora com as pessoas que a gente monitora, que a gente vigia. Então a gente conhece as pessoas e as pessoas conhecem a gente. E a gente não multa uma pessoa que a gente pode cruzar amanhã ou depois da manhã comprar pão ou comprar outra coisa, como uma pessoa que a gente nunca vai ver nunca mais da vida, entende? Tem um respeito mutual. E isso eu acho que é uma grande força da Gendarmeria francesa. E a gente guarda sempre esse esquema, porque para nós é muito importante. Viver com as pessoas que a gente monitora. Conhecer as pessoas que vivem com a gente e que as pessoas que nos conhecem também a polícia que está a tratar deles. Isso é muito importante e tem uma relação de muita proximidade. Posso dar um número. Cada ano tem uma pesquisa de opinião em França que é realizada para saber se o cidadão francês gosta da Polícia Nacional e da Gendarmeria Nacional. 83% dos franceses, no ano passado, disseram que gostavam da Gendarmeria. Muito positivo, né? Muito positivo. E isso, por isso é um esquema, acho, muito importante, porque a gente sabe, o cidadão francês respeita a polícia. Cada ano tem 1 ou 2 gendarmes que são matados por ano em toda a França. Só no estado do Brasil, mais de 100 no ano passado. Para o mesmo efetivo, a Gendarmeria francesa, para toda a França, são mais ou menos 100 mil gendarmes, 100 mil militares, mais ou menos como o estado de São Paulo. E vocês têm um número muito diferente. É por isso que é uma realidade também muito diferente, com mentalidades diferentes. O Brasil, falar em dimensões continentais, etc., tem que ser diferente mesmo, né? Agora o estado de São Paulo se aproxima do tamanho. Sim, mais ou menos a 100 mil militares, como a gente. A França, mais ou menos como o estado de Minas Gerais, a 17 vezes mais pequeno que o Brasil, mas tem alguns aspectos. A 40 milhões de habitantes, o estado de São Paulo, a França 62 milhões, mais ou menos a gente pode comprar certas coisas. Então, você fez essa pergunta, que eu acho muito interessante. O nosso modelo é mesmo isso, as nossas raízes estão em todo o país. A gente estamos espalhados mesmo, o alcance, a cobertura, a abrangência da Gendarmeria, para a gente é uma coisa. E essa cobertura data de 1720. Então vê que... E a gente começou, as brigadas eram 3 policiais, 3 militares gendarmes que constituíam uma brigada, 3. Num povo assim todo, então a gente tem de lidar muito, tem de ter muito respeito mutual para poder conseguir a nossa missão de polícia, porque a gente somos poucos, não temos a força cada vez para tratar os problemas, não podemos tratar os problemas com a força, temos de tratar com
com negociação, com explicação. Então isso... Essa proximidade ajuda nisso. Muito. É difícil. No início é difícil. Mas trabalhar num ambiente onde a gente se respeita é muito bom. Eu tenho a impressão que essa proximidade, essa evolução da polícia comunitária, etc., deve se refletir, deve contribuir muito para esses altos índices de aprovação que a polícia tem perante a opinião pública. É por isso que eu vos dei esse número, porque eu acho que realmente é a coisa mais importante para a gente poder ser respeitado pela população. Eu acho que é mesmo isso. Quando você trabalha com a população, mas também com os políticos, com os prefeitos, eles vivem com a gente vive com eles, a gente fala quando tem um problema, a gente trata com eles. A Gendarmeria Francesa, nos anos 1990, a Comissão Europeia queria suprimir as polícias militares na Europa. Se você se lembra, em 1996 tive um evento muito importante na Europa, na Bélgica. O caso Marc Dutroux. Foi uma pessoa que sequestrou e matou 7 garotas de 7 a 17 anos. E teve uma ressonância, um impacto muito importante sobre a população. A Bélgica é 11 milhões de habitantes e essa manifestação jogou 600 mil pessoas na rua. 11 milhões, 600 mil pessoas na rua. Era um evento muito importante. E começaram a procurar o que tinha desfuncionado nesse inquérito e acharam que era a polícia e a gendarmeria belga que tinha falhido. E o governo decidiu de suprimir a gendarmeria. Hoje não há gendarmeria na Bélgica. Foi suprimida e foi, como se diz, diluída na polícia. Agora tem uma força de polícia na Bélgica, a polícia, que recuperaram os antigos gendarmes. Mas isso acabou sendo positivo ou não? Não sei, não estudei isso realmente. O que eu quero dizer é que depois desse evento, a Comissão Europeia perguntou-se se era bem pertinente de guardar polícias com estatuto militar que trata de casos judiciais. E a gente pensava que a gente ia desaparecer como a gendarmeria belga. E os políticos que nos conheciam, com quem a gente trabalhava, gostavam, respeitavam a gendarmeria e disseram: não, a gente não quer isso, a gente quer guardar a nossa gendarmeria, porque ela é próxima do cidadão, é próxima dos políticos, a gente trabalha muito bem com ela. E acabou, a gendarmeria acabou a guardar a autoridade que tinha antes e as competências que tinha antes, mesmo reforçadas por este evento. É por isso que é muito importante que os políticos e que os cidadãos respeitem e que a polícia respeite os cidadãos e os políticos. Claro. Alguma observação a respeito desse tema? Sim, porque quando Jean Paul fala, poderíamos trocar os papéis, não? Não, porque falando de pesquisas, há um ano passado, 2013, a pesquisa nacional de opinião de qual é a instituição pública mais valorada pelos espanhóis, também nós, na Espanha, a Guardia Civil ficou no primeiro lugar. Que bom, isso é importante, né? É importante porque é importante para o cidadão, sim, não para a instituição. Claro. A instituição tem que fazer essas coisas além das pesquisas, essas coisas, eu acho. Então, o que acontece é que, por exemplo, a Guardia Civil, quando foi criada precisamente para, como falou também Jean Paul, para dar segurança onde antes não havia segurança na Espanha, que era fora das cidades. E toda a Guardia Civil está espalhada por o território nacional em um total de 87% do território, com um pouco mais da responsabilidade sobre quase a metade, um pouco mais da metade da população espanhola. Certo. Então, essa proximidade forma parte do nosso espírito fundacional. Ficar perto das pessoas que moram longe das cidades. O que acontece é que o urbanismo foi mudando as coisas, não? E agora você tem
cidades que antes eram povos, pequenas vilas, que agora são grandes cidades, crescer, né? e já tudo tem a criminalidade está já similar e praticamente igual nas cidades e ao resto do país. Então, quando Jean Paul fala disso da proximidade, nós temos nosso centro de gravidade da instituição é a segurança cidadã, porque assim fomos criados. A partir daí, nós nos especializamos. E esse debate que foi tão importante para todos nós, também afetou a Guardia Civil. Porque nós tínhamos um modelo que estava começando. E esse momento foi o pior para a continuidade. Porque foi um questionamento quando o modelo praticamente tinha 10 anos de existência. Então foi ótimo para tentar diluir a Guardia Civil. Mas o que acontece? Que a população falou. E falou por quê? Porque a Guardia Civil foi, aos princípios, junto com o Exército, as instituições mais prejudicadas por o terrorismo da ETA. Entendi. Os mortos da Guardia Civil foram muitos. E os mortos do Exército também, e da Polícia Nacional também. Mas a Guardia Civil começou a investigar as suas mortes. E começou a criar um serviço que, com o tempo, foi reconhecido como um serviço da Polícia Judiciária específica para terrorismo. E aí, quando o corpo, a instituição, demonstrou à população espanhola que a investigação era também uma coisa das instituições com natureza militar. Não é uma coisa afastada de nós. É uma coisa que nós, como polícias, fazemos. Mas foi esse caso tão infelizmente desgraçado que foi a causa do terrorismo da ETA, não? Mas eu acho que nosso alvo é a cidadania e o cidadão é o nosso norte, nosso norte prioritário. Sem dúvida. Deixa eu fazer essa pergunta antes do intervalo ainda para o Egor aqui, sobre essa questão aí. Primeiro, como é que é a percepção do público, da comunidade, da polícia moçambicana e sobre essa existência de uma polícia comunitária, a polícia que está do lado, que conhece o cidadão ali, que passa todo dia na frente da casa dele, sabe que ele trabalha em tal lugar, que, enfim, conhece o policial, né? Bem, eu acho que é uma experiência boa, né? Para aprender um pouco aqui com a polícia francesa e a espanhola. Mas o policiamento comunitário, a polícia comunitária, no caso de Moçambique, não tem sido uma experiência muito boa. Sobretudo, se voltarmos um pouco para a história no início, né, da implantação do regime socialista, criou-se uma espécie de policiamento comunitário. Aí dentro das comunidades houve uma espécie de organização, o chefe das 10 casas, o chefe das 5 casas, por aí fora. Só que não eram policiais, eram civis que se dispunham a fazer esse trabalho e dar informação para a polícia. Só que em contrapartida eles também faziam algumas coisas que não eram boas. Tinham inimizade com um vizinho, denunciava, tinha amizade com outro fulano, não denunciava. Aí esse esquema acabou não favorecendo, sobretudo, a justiça para o cidadão. Olha como mudam as coisas de perspectiva de local. Exatamente. Né? Você veio com um problema muito diferente ali, que era a guerra civil. Exato, né? Exato. Então, não funcionou o policiamento comunitário. Então, tentou-se montar uma nova estrutura a partir da própria polícia, o que a gente chama de setorização, que também é uma experiência cubana, também do socialismo. Aí você indica um policial que vive num determinado bairro, você mede um espaço, ou uma quadra, ou um quarteirão, 3 quarteirões, que ele se responsabiliza em fazer essa tal proximidade. Mas também isso é uma coisa que está em construção. Ainda não se sentou para fazer uma avaliação efetiva de quanto é que isso contribui para a segurança. Agora, relativamente à avaliação da satisfação, eu tive a oportunidade de fazer parte de uma comissão de pesquisa há bem pouco tempo, em 2010, 2011. Né? A gente fez uma pesquisa nacional sobre a satisfação do serviço da polícia. Quando a polícia é unificada, aí você tem a dificuldade de você avaliar qual é a especialidade que está falhando, porque ela é única. E tem setores que são mais corruptos que os outros. Tem setores que não têm nenhuma comunicação, por exemplo, com o cidadão. Para o caso específico de Moçambique, por exemplo, quem faz a segurança rodoviária é uma polícia estritamente corrupta. Mas a partir dessa impressão, isso pode
viciar a pesquisa quem vai fazer a resposta. A polícia é boa ou não é boa? Eles vão dizer que não é boa. Claro. Por exemplo, lá, polícia, né? Eles vão acabar por generalizar. Aí a gente foi discutindo sobre as metodologias para fazer esse trabalho, que também não conseguimos chegar a um consenso, porque é oneroso você ir avaliando várias especialidades, tudo isso tem curso, mas a apreciação do público em relação à polícia moçambicana não é boa. Eu tenho a impressão que isso tem raízes aí nessa questão das dificuldades históricas que vocês tiveram, que são recentes demais. Dificuldades históricas, também dificuldades do próprio modelo. Eu acho que praticamente está tudo em construção. A gente ainda não aperfeiçoou o modelo que a gente está tentando montar, o modelo unificado. A gente precisa aperfeiçoar ainda mais para pôr ele mais refinado. Sem dúvida. Eu vou pedir um minuto da compreensão de vocês para a gente fazer um rápido intervalo no nosso programa. E nós voltamos daqui a pouco para o segundo tempo da Opinião Cidade. E aí sim nós vamos falar sobre ciclo completo da polícia. Vamos ver. Um intervalo e a gente volta já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Quem melhor do que a TV da cidade pode falar com Rio Preto? Somos a voz e a imagem da cidade. Mais versátil, mais humana, mais comunitária, mais gente. Mostramos o desenvolvimento da cidade, discutimos as questões políticas, o esporte, a sociedade, prestamos serviço, ajudamos a comunidade. Estamos no ar 24 horas, de olho em Rio Preto, informando e divertindo. Seja nosso parceiro cultural. Acesse www.canal16.com.br. O nosso e-mail é tvdacidade@hotmail.com. Telefone 3212-2829. Fale com a gente. TV da Cidade. A TV que é sua e da cidade. Eu sou careca, mas por favor não tenha pena de mim. A minha careca não veio com a idade, mas com a doença. Talvez por ter ficado careca também fiquei mais sábio. Como se perdendo os cabelos me fizesse pensar melhor. Assim como os velhos, depois de muitos anos. Assim como os que têm câncer, depois de poucos meses. Hope, nossa esperança é você. Vai fechar sua avó! Não começa, Valdemar. Como não começa? Foi esse idiota que começou? Mas deixa pra lá, vai ver, ele não te viu. Como não me viu? Ainda por cima tem esse adesivozinho idiota perguntando como é que ele dirige. Você dirige mal! Muito mal! Para com esse barraco, Valdemar. Ele tem o vidro escuro, foi por isso que ele não te viu. Ele acabou de fazer um gesto obsceno pra mim. Para de viajar, Valdemar. Onde é que você vai? Você tem coragem de olhar pra mim? Olha pra mim aqui, ô cegueta! Valdemar, não é ele, não. É uma freira. Deus do céu, pra onde é que eu vou agora? Pro inferno, né, Valdemar? Você vai pro inferno. No trânsito, brigas e discussões não resolvem nada. Um trânsito melhor começa com você. Participe da campanha do agasalho do Fundo Social de Solidariedade de São José do Rio Preto. Dê alegria a quem precise. Doe o seu calor. Contamos com você. Estamos de volta com Opinião Cidade, aqui pela TV da Cidade, canal 16, em São José do Rio Preto. Hoje conversando com o Jean-Paul de Azevedo, da Gendarmeria Nacional da França, o Miguel Canédias Vicens, comandante da Guarda Civil da Espanha, e o Égor Vasco Borges, subinspetor da Polícia de Moçambique. Eles estão em Rio Preto participando do Congresso Internacional Repensando o Direito à Segurança, que reúne no anfiteatro da Unip profissionais de carreiras jurídico-policiais, acadêmicos de direito, jornalismo, de ciências sociais, num debate bastante interessante. Nós o convidamos com a participação do coronel
Azor Lopes da Silva, que é o comandante do policiamento de área aqui da nossa região. Estamos tendo a oportunidade de compartilhar com vocês de casa esses conceitos tão importantes, essas evoluções que cada uma das polícias, com as suas diferenças, com as suas peculiaridades locais, acabam promovendo sempre no sentido de aprimorar o trabalho prestado ao cidadão. O objetivo, o Miguel citou agora há pouco, o objetivo central, principal, é o cidadão. Esse é o objetivo principal. Bom, a pergunta agora é a seguinte: é possível acreditar na adoção de um ciclo completo de polícia, ou seja, um modelo em que seja a ocorrência policial já tivesse um atendimento de natureza analisada inclusive pela justiça, já encaminhada para a justiça, já na primeira instância, vamos dizer assim, o ciclo completo da polícia? Existe na França, existe na Espanha, existe em Moçambique e pode existir no Brasil? O que vocês acham a respeito disso? Então, se pode existir no Brasil, não sou eu que vou responder, porque é uma decisão política, eu não quero... Mas o que eu posso dizer é que funciona e funciona muito bem na França. Na França, na realidade, a gente tem um sistema que é totalmente diferente do vosso, quer dizer que tem duas polícias nacionais, a Gendarmeria Nacional e a Polícia Nacional. E as coisas são muito simples. Cada um manda em sua casa, vocês podem dizer assim, mas manda de tudo. Vocês têm uma Polícia Federal que trata de certos casos, a Polícia Civil que trata de outros casos e a Polícia Militar que trata da segurança pública. A gente não é nada assim. Na realidade, para fazer simples, para vos explicar de maneira muito simples, a cidade de mais de 20 mil habitantes são da responsabilidade da Polícia Nacional. Tudo que é cidade de menos de 20 mil habitantes é da responsabilidade da Gendarmeria Nacional. Mas cada um tem um ciclo completo. Para vos dar uma ideia, a Gendarmeria trata de 95% do território francês, com 50% da população, mais ou menos como na Espanha, e a Polícia Nacional trata de 5% do território, da superfície do território, para 50% da população francesa. Mas só tem um patrão em cada área geográfica. Quer dizer que ou é o delegado da polícia que é responsável, mas é responsável de tudo, certo, ou é o oficial da Gendarmeria, mas que é responsável de tudo. Quer dizer que ele tem dois patrões, tem o procurador ou o promotor de justiça, que ele pede contas, e tem o prefeito, que o nosso prefeito é um pouco como o vosso governador aqui. São as duas pessoas que podem nos pedir contas. Além disso, cada um faz o que tem de fazer em sua casa. E por que isso é muito importante? Porque não tem diluição da responsabilidade. Sim. Se eu trato um caso corretamente, sou eu que tratei corretamente. Se eu trato mal, é a minha falta. Quando vocês fazem intervir duas ou três polícias para tratar o mesmo caso, se não funciona bem, quem que fez a falta? De quem é a falta? Porque não acaba havendo um jogo de culpas, né? Um jogo de responsabilidade. Cada um pode dizer que é o outro que faz mal. Isso. Quando você é responsável de tudo, você não pode dizer isso. Então acho que é uma coisa muito importante que cada um seja responsável da área onde ele tem cujo ele tem a responsabilidade. Depois, só para exemplificar, para o público para compreender melhor aí. No caso de um acidente de trânsito, não sei se esse fosse o melhor exemplo, mas vamos citar como exemplo. Há um acidente de trânsito. Isso é levado lá para a delegacia? Como é que funciona isso? Daí, como é que se encaminha isso? Então, na realidade, em cada área geográfica só tem uma polícia que trabalha. Não tem duas, só tem uma. Okay. Então, se ocorre um acidente no meu setor, sou eu que vou lá, que trato de tudo, do princípio até ao fim. Que faz as medidas, a polícia científica, a perícia, que vou ouvir, falar com as testemunhas, fazer o inquérito e encaminhar o inquérito para o juiz ou para o promotor de justiça. A Polícia Nacional não trata de nada. E se o acidente ocorrer numa cidade, ou não trata de nada, a polícia que faz tudo. Uma cidade maior, de mais de 20 mil habitantes, é igual? Entendeu? Exatamente, é exatamente isso. Okay. Mas cada um em sua casa faz o que tem de fazer com os próprios meios que são os seus. E na Espanha, Miguel, como é que funciona o ciclo único da polícia? Ele funciona? O que você tem a dizer a respeito disso? Eu teria que dizer que praticamente concordo com as palavras e o conceito que na França eles têm. Na Espanha é o mesmo.
É o mesmo porque, na verdade, quando várias polícias estão juntas com as mesmas missões, é o que eu falava antes, você precisa de outras coisas para que o serviço seja ótimo e seja de qualidade, como que mecanismos de coordenação e de cooperação entre as polícias, sistemas de comunicação comuns, sistemas de atenção ao cidadão, onde o receptor da ligação pode encaminhar, segundo a região, a necessidade que o cidadão tem e mandar uma equipe ou polícia para esse lugar. Também precisa de bases de dados conjuntas. Isso é fundamental. A inteligência tem que estar presente. Não podemos ter corpos policiais sem a informação. Sem dúvida. Então, são depois também convênios. Por exemplo, nós na Espanha, no ano 2007, depois da evolução do modelo, demos conta que a polícia local, eu falo muito da polícia local, mas é a nossa maior parceira da Guardia Civil nos todos os municípios, da Espanha. A polícia local precisa de ter ferramentas, mecanismos para trabalhar. Então, os convênios de colaboração entre as instituições são fundamentais, porque se você quer ter que o cidadão perceba que tenha uma sensação de segurança, ele tem que perceber que todos os corpos policiais estão trabalhando para ele. E aí é um trabalho nosso interno de coordenação, e por isso os convênios, marcos jurídicos, são fundamentais. Um dos debates do ano 2007 foi, olha, a criminalidade comum, os delitos de menor potencial ofensivo, são uma das grandes preocupações da cidadania. Sim. O terrorismo, as grandes coisas, o crime organizado, a lavagem de dinheiro, são importantes para a estabilidade do país. Sim. Porque afetam o país, a estrutura do país. Mas o cidadão que vai comprar o pão, que vai ao supermercado, pega volta a casa, ele não quer saber dessas grandes questões da vida, não? Ele quer saber das pequenas questões. Então, e a criminalidade na Espanha crescia porque falar que a criminalidade vai descer algum dia, para mim é uma utopia. Qualitativamente e quantitativamente, a criminalidade sempre vai crescendo porque vai com a sociedade. Então, você quando reduz uma ameaça, um risco, sai outro por aí. Sem dúvida. É a vida, não? Então, 2007 o debate foi, olha, temos que ter a polícia local mais perto. Então, temos que assinar convênios onde eles possam trabalhar o ciclo completo em uma fase maior. Não só, como faz aqui agora mesmo a Polícia Militar, em uns casos, encaminham as evidências, as testemunhas, a vítima para a Polícia Civil. Não. Tem que dar um pouco mais. E além disso, né? Então, aqui para mim, um dos debates, eu também não vou falar da política, não? Mas eu acho que as polícias ganham a sua credibilidade trabalhando. Sem dúvida. Então, os políticos, o poder judiciário, também tem que ver que as polícias são creíveis, não? Sem dúvida. Eu tenho a impressão que o processo de evolução do ciclo completo, por exemplo, nunca acaba, né? Sempre tem que ser aprimorado sempre, né? Efetivamente. Novos convênios, enfim. Não temos nenhum modelo perfeito, universal e acabado. É uma evolução porque a sociedade evolui. Não? Evolui continuamente. Às vezes até involui, né? Também. Gorila, o ciclo completo em Moçambique, como é que funciona? É basicamente semelhante do que foi dito aqui, mas a diferença se calhar está nessa jurisdição, né? Lá cada polícia faz a sua região. Nós é polícia única, então cada delegacia tem o seu espaço jurisdicional. E dentro de cada delegacia eles encontram-se várias especialidades.
Se, por exemplo, ocorre um acidente, como foi o caso do exemplo que o senhor deu, a pessoa liga para a polícia, então cai numa central de operações. Aí a chamada vai ser repassada para a delegacia daquela região específica. Então lá a polícia manda para o local. Então se é um acidente, vai um especialista da área do trânsito, né, da rodoviária, vai um da área de proteção, que é da ordem pública, para fazer a proteção do local, e vai um perito em simultâneo. Então cada um vai, faz o seu trabalho, só que quem dá seguimento a esse trabalho é o policial da área de proteção. O policial de ordem pública que faz a autuação, ouve as testemunhas, ouve os intervenientes. E funciona, e junto, tem agilidade. É muito célere, é muito flexível. Ele basta juntar aquele processo, ele pode remeter diretamente ao tribunal. E em curto espaço de tempo pode ocorrer o julgamento. Mas tem casos mais complexos, como o caso do homicídio, que não dá para fazer esse tipo de tramitação, porque o caso é complexo. Aí envolve várias especialidades, os exames demoram um pouco mais. Então nós subdividimos em duas fases. Tem a fase preparatória, que só especificamente a polícia faz, com o juiz de instrução. E tem a fase conclusiva, que é feita contra os especialistas a nível do Ministério Público, Tribunal e Polícia. As três partes fazem parte do inquérito e conclui-se no julgamento. É mais moroso. Vocês não vão nem acreditar, mas você sabe que o nosso tempo já está terminando. O assunto é tão fascinante, tão envolvente, que a gente acaba passando rapidamente o tempo. Então eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Nem deu tempo de perguntar como é que nós vamos resolver essa questão da Copa do Mundo aqui no Brasil, quem vai ser campeão, quem não vai. Nós temos aqui o campeão do mundo aí, a Espanha, a França, que já é campeã também, já está tentando. Moçambique que ainda não está, né? Somos meros espectadores. Mas vai torcer para o Brasil, né? Eu tenho certeza disso. Não sei, vamos ver. Muito obrigado pela presença de vocês, pela gentileza de ter disponibilizado esse tempo. Eu sei que a agenda de vocês hoje está complicada, vão sair correndo agora para almoçar e depois para participar da mesa redonda no Congresso à tarde, mas eu queria agradecer muito e acho que deixar assim uma impressão que eu tive disso, que concordando com uma tese que já foi defendida aqui pelo Coronel Azor, né? O caminho do Brasil na área de polícia aí é sim caminhar para esse ciclo completo, porque isso aumenta a resolutividade, né, das coisas. Enfim, dá mais eficiência e atende melhor a quem? Ao cidadão. Ao cidadão, que é que nos interessa, não é isso, não? Muito obrigado a vocês pela visita, pela presença. Muito obrigado. Nós queremos agradecer a você em casa também, que acompanhou essa entrevista internacional aqui do Opinião Cidade. Desde já, você fica convidado a estar conosco novamente na segunda-feira, a partir das 12 horas, aqui no canal 16. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.